Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que as pessoas precisam ter claro, que medidas restritivas funcionam, a gente tem evidências muito significativas de que funcionam. Falando em medidas restritivas de forma ampla, porque o lockdown é a mais restritiva delas, que no caso do Brasil, agora a gente tem um exemplo que foi o que aconteceu lá em Piracicaba. Aquilo seria algo próximo do que se chama de forma genérica de lockdown, que foi feito na Europa, etc. Mas medidas restritivas, em geral, funcionam, o mecanismo de causa e efeito é simples, menos contato entre pessoas, menos pessoas que você vê por dia, menos oportunidades o vírus tem de pular de uma pessoa para outra, isso diminui a velocidade de contágio. Então, desde o começo, era uma questão de bom senso, enxergar como elas funcionariam, e hoje a gente tem vários estudos mostrando que, de fato, elas conseguem reduzir a velocidade de caso. Problema: conseguem reduzir, mas você pode ter medidas muito eficientes ou medidas pouco eficientes. Então, no caso do Brasil, independentemente de qual foi a força das medidas que a gente adotou, elas foram muito pouco eficientes. Por quê? Porque várias coisas que o Brasil poderia ter feito enquanto faz essas medidas, o Brasil não fez e continua não fazendo. Então, a gente não tem um sistema ativo de rastreio de contatos, que seria se eu fico doente e em outro país, sei lá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Coreia do Sul, no Japão, em Singapura, no Vietnã, em vários outros países, o que vai acontecer é que antes de eu ter o teste positivo, assim que eu estou com a suspeita do caso, é perguntado para mim onde eu passei na última semana, que lugares que eu passei, que pessoas que eu vi. E essas pessoas me ajudam a ligar, né, no caso, um agente de saúde me ajuda a ligar para os lugares que eu passei, para as pessoas que eu vi, avisando de, olha, uma pessoa que testou, provavelmente está com Covid, passou por aí, vocês fiquem em isolamento por 10 dias, 14 dias, para diminuir a chance de você passar esse vírus uma rodada mais para frente para mais 3 pessoas. Então, isso é feito em vários outros países, não é feito no Brasil. Mas, a parte de máscaras, no ano passado, levamos meses para passar as primeiras leis. Nesse ano também já estamos com 3 meses, que já se sabe que contra as novas variantes poderia recomendar máscaras melhores. Não recomendamos, não distribuímos. O Ministério da Saúde não fez nada sobre isso ainda. Então, tudo isso, se a gente estivesse fazendo, né, a mesma medida restritiva reduziria mais os casos e reduziria mais rápido os casos. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente funciona, mas pode funcionar com maior ou menor eficiência. As nossas são menos eficientes. O que eu acho que a pessoa que está envolvida com o comércio e lidando com essas dificuldades precisa ter em mente? É que se por algum motivo no seu município você acha que a situação ainda não está grave o suficiente, ainda não houve o colapso, é só ver os exemplos do que aconteceu em Manaus e em outros lugares. Mas chega um nível de colapso, o Covid descontrolado, chega num nível de colapso do sistema de saúde que começa a faltar oxigênio para bebês prematuros, as pessoas terem que ser mandadas para outras cidades, para outros estados, incluindo bebês sendo mandados para outros estados. É um colapso muito grande e que a sociedade simplesmente não aguenta. O tomador de decisão política e, se você comerciante não, várias outras pessoas da sociedade vão pressionar para que seja feita alguma coisa, porque a pessoa não quer ter uma apendicite e morrer por falta de leito, não quer ter um acidente de trânsito e perder uma perna porque não tinha lugar para ser atendido. Né? É uma demanda que a sociedade tem, e quanto mais grave fica o caos social, né, na saúde, mais as pessoas vão pressionar nesse sentido. Então, as escolhas que a gente tem, basicamente, são: você não faz nada agora, e daqui 2 semanas a situação da saúde vai estar muito pior, porque as infecções vão crescer, e aí lá vai ser inevitável fazer, e vai ter que fazer por mais tempo, porque a situação está pior. Ou você faz um pouco antes, no caso do Brasil, quase ninguém fez antes, a gente já está no colapso há um tempo, mas aí você adota as medidas e reduz um pouco. No meu entendimento, qual que deveria ser a pressão, a melhor pressão dos comerciantes? Tentar pressionar para que as medidas que tornem todas essas medidas restritivas mais eficientes sejam tomadas.
Então, falar, olha, tá, prefeitura, você está pedindo para fechar tudo, mas por que você não está distribuindo máscara melhor para as pessoas? Isso ajudaria as medidas restritivas a durarem menos tempo. E no meu comércio, eu não posso distribuir essas máscaras também, ajudar nesse sentido? Será que isso não pode ajudar a coisa a ficar aberta? E as medidas de ventilação, por que a prefeitura não está fazendo? No meu comércio eu estou fazendo, tem exaustores, será que eu não posso abrir se eu adotar essas medidas? Acho que a gente tem que entender que essas medidas de fechamento, em grande medida, são inevitáveis, porque o colapso de saúde é muito grande e alguma hora alguma coisa vai ser feita. E aí, dentro disso, a gente tem que atuar para que tudo seja feito para que elas sejam evitadas, e se elas forem feitas, tudo seja feito para que elas sejam mais curtas possível. Eu não vejo nem as prefeituras tendo esse cuidado, nem os comércios tendo esse cuidado, e aí quem paga a conta é a sociedade inteira, incluindo as prefeituras e incluindo os comerciantes. A gente está num nível muito baixo de eficiência, eu acho que daria para fazer, tudo que a gente está fazendo daria para fazer um pouco melhor.